Então, nós temos uma avaliação e nós vamos estar estudando então os 25 imperativos, que é aquilo que Deus tem para nós como mandamento. E hoje eu estava vindo para cá e eu estava mexendo lá no meu Insta e encontrei essa frase. Eu falei, acho que ela é propícia para nós hoje, né? Porque tudo que a gente está falando daquilo que o nosso coração precisa existir dentro do nosso coração, né? Porque quando a gente lembra de conversão, a gente lembra dos profetas, principalmente Ezequiel, falando, né, que o que Deus iria fazer no meio do seu povo é mudar o nosso coração, né? Então, conversão é uma mudança de mente, mas também uma mudança de coração. Então é muito importante que a gente entenda que isso não é apenas um conceito, né? Mas a conversão, ela vira a gente do avesso, né? Ela muda a gente totalmente. Eu não sei como que é, que a gente sabe que conversão, a gente está se convertendo todos os dias. A conversão, ela é um processo na nossa vida, assim como a santificação também é um processo. Então nós estamos todos os dias nos convertendo, todos os dias nós estamos andando, né, sendo transformados, como diz a palavra, de dia em dia, né, de glória em glória, na própria imagem do Senhor Jesus Cristo. Então assim, quando ele passou os 3 anos de ministério aqui, era para nos ensinar várias lições, muitas lições. Mas muitas vezes a gente fica com a parte mais da doutrina, né, da lei. Muitas vezes ficamos religiosos, mas nós não olhamos que o cristianismo é relacionamento. E relacionamento tem a ver com coração. Relacionamento tem a ver com mente. Relacionamento tem a ver com atitudes. Tem a ver com a forma como nós lidamos, não só com o nosso relacionamento com Deus, mas como nós lidamos com o nosso relacionamento com o outro. Nós falamos sobre amar-vos uns aos outros. Uma forma de eu dizer que eu amo a Deus é amando o meu irmão. Ele disse assim, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, então é mentiroso. Então assim, é uma coisa só, né? Amar a Deus e amar o outro. E nós estamos trabalhando isso. Eu ouvi essa frase hoje, li, né, essa frase e quis trazer para as irmãs. A conversão, né? O que é conversão? É mudar. Eu estou indo para lá, certo? Estou indo para lá. Aí eu encontro, certo? Com Jesus. Tivemos um encontro com Jesus. Aí ele fala assim, olha, esse caminho que você está indo vai te levar, né, a perdição. Esse caminho não é o melhor caminho. Eu sou o caminho. Então você precisa se converter. Então eu preciso, conversão é mudança de direção. Certo? Conversão é isso. Mudança de direção. Então a conversão, como que é? Essa mudança de direção muda tudo. Então olha só, a conversão, ela demonstra-se com evidências o quê? Práticas. Então eu andava num caminho, eu pensava de um jeito, eu sentia de um jeito, eu agia de um jeito, mas eu me converti. Então aquele antigo caminho não vale mais para mim. Aquela mente, aqueles pensamentos, aquelas atitudes, ações, emoções, elas não cabem mais nesse novo caminho que eu estou vivendo, certo? Porque eu me converti. Então as evidências da nossa conversão não é assim, eu me converti, levantei a mão, aceitei Jesus. Não. A conversão, ela se demonstra por evidências práticas, certo? E ela precisa, então, cada um precisa demonstrar a sua conversão, a sua mudança de mente e de coração, e das suas ações, das suas reações e também dos seus sentimentos. Se converteu, então mudou. Certo? Aonde não há mudança, e eu acho importante a gente ver isso, aonde não há mudança, não há arrependimento. Porque se arrependimento é dar meia volta,
Então, se eu não mudei a minha forma de pensar, sentir, minhas atitudes, então não houve uma conversão genuína. Como a gente fala, tem gente que é convencido, mas não foi convertido, porque a conversão tem uma mudança de mente e atitudes. Então, aonde não há mudança, não há arrependimento. Porque o arrependimento tem outra coisa. Quando eu me arrependo, eu mudo de direção. Eu não volto lá. Lembra que nós falamos a diferença, que a palavra de Deus fala sobre arrependimento e remorso. A maioria de nós tem remorso, mas não se arrepende de verdade, porque arrependimento é não volte. Jesus falava assim, certo? O que ele falou? Perdoados estão os teus pecados. O que ele falava, vai e não peques mais. Está arrependido? Não volte lá. Então o arrependimento genuíno, nunca mais. Se eu comi a bolota dos porcos, eu não vou mais comer aquela comida. Então é isso que eu dizer. Ter remorso é uma coisa, estar arrependido é outra coisa. Então onde não há mudança, não há arrependimento. E aonde não há arrependimento, não há salvação. Porque a salvação, ela começa pelo arrependimento. Então tudo, irmãs, na nossa vida, por isso que eu falo, conversão é um ato diário da nossa mente, do nosso coração, das nossas emoções, das nossas ações. É um ato diário. Certo? Então, eu gostei dela, eu acho que ela é importante para a gente entender. Nosso tema, para quem está chegando aqui, é mutualidade, né? Nossa classe, nós estamos estudando mutualidade. E a mutualidade, ela tem então para nós vários imperativos, ou mandamentos, ou ordens de Deus para nós. Nós já estudamos, então nós estamos fazendo uma avaliação sobre como nós estamos. E eu acho que, pensando a respeito do que nós estamos estudando, nós estamos aqui fazendo também uma análise a respeito da nossa conversão, né? Então, se nós estamos realmente nessa estrada, né, de mudança diária. Então, primeiro item, nós falamos sobre amar, né? Que amar é uma decisão. É decisão, não é sentimento, não é emoção. Então, o Senhor, Ele veio derramar o seu amor com um ato de dar, de se oferecer, de abrir mão, de renunciar. Então, o amor, ele tem várias facetas na nossa vida, né? E quando você olha o cristianismo, é exatamente, é uma renúncia, né? É Cristo no centro. Não sou mais eu, mas é Cristo. Não sou mais eu, mas é o meu irmão, né? Então hoje nós estamos vivendo uma crise no cristianismo por causa do quê? Do narcisismo, do egoísmo. Exatamente. Então a crise que nós estamos vivendo é porque o nosso coração novamente está se voltando para o eu, né? Mas cristianismo sempre foi e sempre será Cristo no centro da nossa vida e do nosso coração. Então, a nossa problemática, certo? Está relacionada a isso. Toda vez que Cristo deixa de ser o centro de tudo na minha vida, certo? Eu começo a ter problemas, a minha engrenagem começa a emperrar. Por que a engrenagem está emperrando? Porque de alguma forma entrou um cisco, entrou uma trave, né? O cisquinho e a trave, e de repente a gente só vê o outro que ele faz, mas a gente não olha para aquilo que nós estamos fazendo. Então existe uma engrenagem e muitas vezes ela está o quê? Com problemas. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando exatamente ou deixando que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Então nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre aceitar uns aos outros, que foi a Raíssa que deu a aula semana passada. E hoje nós vamos falar de algo tão simples, mas tão complexo, porque a gente não consegue fazer isso, que é saudai-vos uns aos outros. Uma coisa simples, mas que existe uma barreira tão grande dentro de nós, porque a gente não tem entendimento do que este imperativo, do que esse mandamento implica na nossa vida, porque ele também tem
ver com conversão de coração. Então eu pergunto, irmãs, nós temos dificuldade de saudar as pessoas? Sim ou não? Sim. Quais são as pessoas que a gente sauda? Às vezes são os conhecidos. Às vezes são os conhecidos. Os conhecidos. Então, quando você entra aqui na igreja, você sauda todas as pessoas? Não. Você sauda quem? E às vezes saudamos e as pessoas não respondem também como eles não te conhecem. Não, é isso aí. Então, vamos começar pelas as barreiras da saudação, né? Se eu saldo uma pessoa e ela não me sauda, semana que vem, se ela passar por mim, eu vou saudar ela? Não. É uma barreira. Sim? Quais outras barreiras que a gente tem em relação a isso, irmãos? A gente tem, às vezes, a questão de se você saúda uma pessoa, principalmente se for um homem, né? A gente fica um pouco, às vezes, com receio, né? O que vai, né, pensar, né? Ou muitas vezes também saúda um e não saúda o outro. Isso é uma das coisas, eu acho feio isso, né? Você chegar numa roda, você conhece uma pessoa, você saúda só ela e os outros ficam. Eu sei que isso é uma coisa pequena para nós, mas muito importante no reino de Deus. Nós aprendemos a saudar uns aos outros, e é isso que a gente vai ver. Então, irmãs, a fé cristã não é uma fé baseada em cumprimento de obrigações. Lembra que eu falei? Então, não é religiosidade, irmãs. A fé cristã não é baseada em cumprimento de obrigações. É uma fé baseada em relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Se hoje nós, como igreja, não somos relevantes porque nós estamos evitando relacionamentos, certo? Nós evitamos relacionamentos profundos com pessoas. Se eu pedir aqui, irmãs, vou fazer aqui um teste. Você tem 5 amigos, mas amigos de verdade, íntimos, pelo menos 5, levanta a mão, quem tem pelo menos 5? De verdade, aquele assim que você fala assim, olha, gente, se eu pular, vai pulo. Não, amigo, falando de amizade. Viva, você morre, se mata por eles, mas eu quero ver por outra pessoa. Então, quem tem pelo menos 5? Quem tem pelo menos 4? 4 amigos íntimos, tem relacionamento profundo mesmo. 4. Quem tem 3 pelo menos? 3 pelo menos, você sabe assim? Gente, eu falei essa coisa aqui, gente, mas a gente precisa ser confrontado com a palavra. Tem 2 pelo menos? Tem 2 vai. 2 vai. Então, vocês estão entendendo? Nós precisamos entender, cristianismo é relacionamento. Toda a nossa dificuldade em ter relacionamentos profundos, ele vai afetar a nossa fé. Ela vai afetar a forma como nós estamos espelhando o reino de Deus. Então você pode dizer, por quê? Porque você foi ferida, você foi traída, você foi machucado, você foi espezinhado, você foi humilhado, tudo isso. Tudo isso Jesus sofreu e ele disse lá na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem fazer. A maioria de nós não tem relacionamentos profundos e por isso não consegue, entende? Viver a essência do cristianismo porque ainda não perdoou. Irmãos, para nós termos relacionamentos profundos, tem que deixar lixar. Pessoas são lixinhas. Deus usa pessoas para nos ajudar, nos lixar. Abrir todas, principalmente essas. Então, assim, o amigo mais íntimo faz a ferida mais profunda. Por quê? Porque existem lugares dentro da nossa alma, do nosso coração, que você não vai deixar Deus fazer a obra, a não ser que Deus ajude. Deus use um instrumento mais íntimo que Ele tem. Então, aqueles que fazem as feridas mais profundas
São os melhores instrumentos que Deus tem, mas a gente rejeita. Por isso a gente não tem relacionamentos profundos. E por isso a gente não experimenta mais de Deus nessas questões. Então, irmãs, o cristianismo, ele é baseado em relacionamentos. Relacionamento primeiro com Deus. E o meu relacionamento com Deus, ele vai fazer o quê? Vai se espelhar no meu relacionamento com os meus irmãos. Então, irmã, aí isso é uma coisa muito importante da gente guardar. O nosso relacionamento com Deus determina como é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Não pensa que se você não tem bons relacionamentos com as pessoas, que você tem um bom relacionamento com Deus. Não é verdade. Porque o meu relacionamento com Deus, ele se espelha no meu relacionamento com as pessoas. Pode falar. Acho que o ser humano pensar, já é do ser humano que a gente vê desde a escola, é isso. A gente parece que aprendeu a conviver em panelinha, né? Só quem fala igual eu do mesmo jeito. Então, esse meu relacionamento, esses são os meus amigos. E você sabe que na panelinha tem muita coisa que não tem ali, é amigo. Você pega um monte de colega, você pega um como amigo, né? E agora eu vou te falar, a minha vida para essa igreja aqui, em termos de relacionamento profundo, como você está falando, a igreja é o que nos ajuda com isso. E eu vejo nessa igreja a preocupação que tem de união mesmo. Para isso que tem tantas salas, não se deu tem tantos grupinhos, não é panelinha, são grupinhos, porque exatamente que é uma igreja muito grande. Como que a gente vai se encontrar? A gente vai se encontrar nos grupos pequenos. Os grupos pequenos servem para relacionamento. E aonde a gente aonde você conhece as pessoas. Você ficou quanto tempo nessa igreja sem entrar num grupinho, numa panelinha? Eu fiquei acho que 6 meses. 6 meses sem não participar de nada. Ela ficou 6 meses. Porque daí veio a pandemia e eu acabei saindo daqui, daí eu só acompanhar aqui, né? Mas depois que você vai se enturmando, você vai vendo o acolhimento, daí você começa a ver onde que gostoso. Eu amo estar, eu estou em. Quantas panelinhas eu tenho? Eu tenho 4 panelinhas. Sim, sabe? Já está em 4, 5 aqui. Mas como é bom, porque o que a gente está aprendendo, você começa a ver que a panela está destapada mesmo. Você vai chegando pessoas. Não é para fechar a panela. Né? Então você vai tendo assim, você vai aprendendo. Você fala, nossa, isso eu faço, eu tenho que tirar isso. Então é um aprendizado tão bom que, vamos falar assim, as panelinhas aqui é ótimo. Pode entrar, e você vai mudando. Se você tem esse costume de ficar selecionando, aqui você começa a ver que não é. Você tem que estar abrindo mesmo, né? É muito bom esse estudo. E por isso, eu sou muito grata a Deus. Amém. Sim, fica à vontade. Então, mas nosso imperativo hoje é saudai-vos uns aos outros, ok? O que isso significa? Receber alegremente alguém quando chega na sua presença, dar as boas-vindas. Saudar alguém é cumprimentar, dar cumprimentos de boas-vindas e desejar o bem. Esse é o significado de saudar alguém. Seja bem-vindo, né? Como é que a gente fala seja bem-vindo? Às vezes com a nossa cara a gente só fala que não é bem-vindo. É verdade, gente. Sim ou não? Sim. Porque essa questão de saudar não é só boquinha, é olhar, né, gente? São os gestos, são expressões, né? Às vezes a gente está ali, mas a gente quer que a pessoa, vai logo, porque já cansei de, né? Então a gente, Então, essa questão que ela falou é importante do acolhimento. Então, olha, irmãs, vou falar uma coisa muito séria. O que a palavra de Deus diz para nós que não saudar é ignorar. Ignorar uma pessoa é uma transgressão. Você vai ver no texto bíblico que não saudar as pessoas é uma transgressão de uma lei. Se nós estamos falando de imperativos, estamos falando de mandamento, de lei, de ordem. Quando eu construo as minhas barreiras, certo? E eu não faço isso, eu estou ignorando. E isso é uma transgressão da lei do amor.
Então, irmãs, nós precisamos derrubar essas barreiras, nós precisamos trabalhar com isso, entender que mandamento é lei, não é opção, gente. Eu não tenho opção de saudar alguns e outros não. Por quê? Porque é um mandamento. Saudai-vos uns aos outros, gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando. Nós precisamos aprender a saudar as pessoas. Não importa as barreiras íntimas que eu construí, eu preciso entender que existe uma lei, uma ordem, um mandamento. Deus está dizendo para mim: não ignore as pessoas, saúde elas, porque senão você vai estar quebrando a lei. Olha isso, irmãs, coisa séria. Uma coisa simples, mas muito profunda e muito séria para nós. E eu, irmãs, eu estou falando isso para as irmãs, mas no dia que eu fiz essa lição, eu sei que eu quebrei. Eu sou consciente, eu falei para Deus: Senhor, me perdoa por eu estar quebrando uma lei tão importante para o Senhor, que é essa lei. Entende? E eu já fui repreendida muitas vezes por causa da minha distração. Como a gente trabalha com muitas pessoas falam: a gente passa por você, você não cumprimenta. Mas muitas vezes. E muitas vezes eu me recolhi e respondi errado. Fazendo essa lição, eu entendo que Deus usa pessoas o quê? Para mostrar pra gente onde que a gente está transgredindo a lei. Eu fui a primeira a ser reprovada nesse item, nessa avaliação. Eu falo isso para as irmãs. Eu preciso melhorar e muito. Cabeceta. Pois não. Com permissão. Então, você está falando isso. Eu lembro quando eu vim aqui para a igreja, eu vim em 2012. Eu achava você muito sério, você não sorria muito. E hoje eu percebo assim que você está mais leve, assim, tá mais aberta, assim. Eu fui sentindo ao longo desse tempo essa diferença em você. Sim. Sempre tive. Não sei se caberia me dizer, mas eu disse. Agora já foi. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Nós estamos falando só. Eu reconheço minhas dificuldades. Mas eu vejo assim quanto você mudou. E aproveitando o ensejo também, nós queremos, saudar, ter uma aluna. Quantas alunas novas hoje nós temos aqui? As alunas novas. Cadê a Rosaninha? Ah, eu achei uma por aqui. Temos a Socorro. Socorro, seja bem-vinda. Como que é o nome dela? Rosani, seja bem-vinda. É isso aí. Então, irmãs, vamos continuar. Então, introdução. Uma história. Você está caminhando pela rua e nota que se aproxima pela mesma calçada um membro da sua igreja, o André. Prazerosamente você espera o feliz momento de se encontrar. Sim, já esperei. Como é bom, como é animador a gente cruzar o caminho com o irmão. Gente, eu sei de gente que atravessa a rua para não cumprimentar o irmão. Ai, Jesus. É verdade, sim ou não? Sim. Mano, eu não estou vendo um acusatório. É verdade. Mas nós vamos, gente. Quantas vezes nós mudamos de calçado porque a gente não quer cumprimentar o irmão tal ou a irmã tal? Não, gente, sim, é possível, sim. Né? Você pensa, mas o André está andando, mas ele prende a olhar na vitrine à sua esquerda e passa sem mesmo dar um sinal de ter ouvido o seu amigável oi, André. Como você se sente? Se isso acontece? Ai, Carmen, eu sou assim. Se fala oi, daí eu falo mais oi, irmão! Não deixe de ser pra me enganar. Eu sinto essa necessidade. Eu vou lá e falo: oi, irmão, tudo bem? Oi. Então, agora olha a nossa mente. Nossa mente é um campo de batalha. Tudo começa na nossa mente. Né? Então a gente pensa: o que será que ele tem? Não me viu? Estou invisível? Sim. Não é isso que ele pensa? É sim. Ensurdeceu? Estará preocupado com algum problema? A gente nunca pensa que a pessoa está distraída, porque muitas vezes eu não cumprimentei as pessoas, não é porque eu tenho um
problema com ela. A pessoa fala, você tem algum problema comigo? Eu falei, não tenho nenhum problema com você. Mas a minha é distração. Agora, estará preocupado com algum problema? Seja o que for, André acaba de lançar umas... Agora eu não sei o que ele acaba de lançar. A sementinha de irritação e discórdia entre os irmãos. Isso, uma sementinha de discórdia entre os irmãos. Porque colocou na nossa mente, a próxima vez que eu passar pelo André, eu não vou falar oi, não vou cumprimentar, certo? Então, irmãs, vamos lá. Então, o mandamento de saudar-vos uns aos outros é um mandamento, irmãs, certo? Então, nós somos transgressores dessa lei, nós vamos sair daqui hoje colocando essa lei na hora. Então, olha só o que Paulo fala, e é mais ainda, né, irmãs? É que nós temos uma cultura. 1 Coríntios 16:20, Paulo escreve aos cristãos de Roma e diz: cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Essa é a tradução na nova linguagem internacional. Quem tem outra tradução aí, por favor, lê para nós. Na cultura judaica, isso para eles é muito importante, né? Para nós, a gente ficou com o beijinho, né? A gente põe isso como uma questão cultural, certo? Então, olha só. Então, Paulo está falando. Quem vai ler, irmãs? 1 Coríntios 16:20, numa outra tradução. Aqui a minha casa. Pode ler. Todos os irmãos vos saudam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Certo? Então eles tinham essa cultura, a cultura judaica. Então o mesmo preceito se encontra nos seguintes trechos escritos por Paulo e por Pedro em. Então Romanos 16:16. Alguém abre lá. Romanos 16:16. Outro em 2 Coríntios 13:12. 1 Pedro 5:14. Mano, todos os textos, todas as cartas de Paulo recomenda aos irmãos que saúdem, que cumprimentem uns aos outros, certo? Ou com, ósculos falavam com um beijinho assim no rosto, certo? Ou as outras coisas que nós vamos ver depois. Quem pode ler? Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Então são saudações. Romanos 16:16. Quem pode ler? Ah, tá. 2 Coríntios 13:12. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. Certo? Então, naquele tempo, a cultura judaica, e eles ainda têm isso, né? Eles beijam mesmo homem com homem, eles dão um beijinho no rosto, certo? Mas e também saúdam uns aos outros, né? Eles falam shalom, né? A paz de Deus. Eles têm esse costume. Nós temos ainda, por exemplo, acho que são os assembleianos, falam, né? A paz de Deus. Às vezes a gente não responde, uma falta de educação. A paz, né? Eu recebo, amém, que assim seja, né? A gente fica, porque a gente não tem, nós não temos esse costume, né? Ou a gente não cumpre a lei, vamos chegar no ponto, né? A gente não cumpre a lei, então a gente fica meio assim. Mas, então, eles estão cumprindo, certo? Então, é importante, 1 Pedro 5,14. Quem vai ler? Saudem uns aos outros. Saudem uns aos outros com um beijo de santo amor. Olha, um beijo de santo amor, né? Então é uma manifestação, uma forma de demonstrar que aquela pessoa era importante e que aquela pessoa era amada, né? E que você tinha boas intenções, santas intenções ao dar um beijinho no rosto dele, né? Um beijo santo. De Judas. Não de Judas também, né? Então é importante reconhecer que, irmãs,
É importante reconhecer que saudai-vos uns aos outros é um mandamento do Senhor. Não tem opção. Nós devemos o quê? Saudar uns aos outros. Então vamos lá. Qual seria a definição então de saudação? Certo? Saudar-nos uns aos outros é um reconhecimento. Olha só, irmãos, vamos aprofundar. Pra gente é qualquer coisa. Mas olha a profundidade, então, desse verbo, dessa ação, saudar-nos uns aos outros. Então, é um reconhecimento externo, certo? Eu abro a minha boca, eu saúdo. Às vezes a gente dá a mão, também é a saudação, quando a gente oferece a nossa mão, certo? Visível da vida em união com Cristo. Olha só, irmãs, olha a profundidade. É uma forma de eu transmitir aquilo que eu tenho de Cristo para a pessoa. Porque se Cristo habita em mim e eu tenho a mente de Cristo, a forma como eu falo, como eu reajo, como eu demonstro as minhas emoções e até mesmo como eu cumprimento as pessoas, eu estou levando o quê? O Cristo que habita em mim. Então não é qualquer coisa, é uma saudar uma pessoa. Eu estou representando alguém. Quem? Cristo. Então, que mutuamente compartilhamos. Eu também estou compartilhando o amor fraternal que temos uns para os outros. Então, o meu Cristo, que me ama, pede que eu ame os outros. E uma forma de demonstrar o amor de Cristo, o meu amor por os outros, é o quê? Cumprimentando. O principal significado do mandamento é que os cristãos não devem negligenciar a presença uns dos outros. Irmãos, não saudar é ignorar. Então nós não devemos negligenciar a presença uns dos outros ao surgirem oportunidades para nos comunicar com eles. Então, irmãs, eu sei que existem barreiras internas, né? Que nós estamos aí, mas essas barreiras elas precisam ser tiradas. Por quê? Porque é um mandamento. Então, como as pessoas praticavam essa saudação nos dias do Novo Testamento? Certo? Então vamos lá. O beijo ou o ósculo era ainda e é em muitos lugares a forma mais comum de saudação que existe. Tá? Em toda a bacia do Mediterrâneo e através de todo o Oriente Médio, o ósculo ainda é a forma mais tradicional de saudar alguém. Então, eu estive lá em Israel. E é verdade, irmãos. Eles se encontram onde... E pode ser qualquer um. Pensa assim. Tem um judeu, um monte de judeu andando. Se ele passar pelo irmão, se ele conhece, se é Jacob, se não, ele tem que cumprimentar. Eles cumprimentam. É com beijo? Um beijinho no rosto. Sem conhecer? Sem conhecer. Porque o mandamento... Você beijava? Não, você não. Os homens. Lá você vê mais os homens, né? Os homens? Que pra nós é estranho, porque a gente se encontra e dá 2 beijinhos, 3 beijinhos, né? Mas lá, principalmente os homens, eu nunca vi as mulheres, mas os homens a gente vê, até fica meio assim, né? Mas existe mesmo. Nos dias do Novo Testamento, o beijo era a forma mais comum de saudação entre os membros da mesma família, bem como entre aqueles que pertenciam ao mesmo grupo religioso. Entendeu? Então, culturalmente, para eles, isso era um mandamento. Então, vamos lá, algumas diretrizes sobre as saudações, tá? Então, 4 delas. Primeiro, as saudações são pessoais e individuais. Então, vamos ver Romanos 16. Como vemos em Romanos 16 e em 3 João 14. Vamos lá em 3 João, lá na carta, bem no finalzinho. 3ª carta de João, versículo 14. Só tem um capítulo, então, versículo 14. Pode ler? Pode ler. E como Moisés levantou a serpente? João 3. Não, João, é 3ª carta de João, versículo 14 e 15.
não peguei. 14 e 15. Eu não fui na terceira carta. Não, só tem 14. A minha só tem 14. Não, o 15 não tem? Terceira carta aí, João. Então pode ler, Lívia. Espero vê-los em breve, então conversaremos pessoalmente. E a 15, a paz esteja com vocês e seus amigos, mandando saudações, A paz esteja com vocês, seus amigos, Isso, os teus amigos te saúdam. Então aqui ele está dizendo que a saudação ela é uma questão pessoal. Deve ser também individual. A minha Bíblia suprimiu isso, mas está numa coisa só, entendeu? Só está tudo. Raíssa, Porque eu já até falei, nossa, isso aqui eu percebi, mas tá. Raíssa, pode falar. Saúde os amigos daí, um por um. Olha que lindo, olha a tradução dela. Olha aí, lê de novo. Olha a tradução da Raíssa aqui, irmãs. Saúde. Saúde os amigos daí, um por um. Saúde. Um por um, gente. Vou passar um. Aqui o meu tá Veremos em breve. Saúde os amigos, por nome. Veremos em breve, então conversaremos face a face. Olha que linda a tradução dela, olha, irmãs. Olha aqui, explicando. Lê de novo, Ana. Espero vê-los em breve, e então conversaremos face a face. Olha como era importante. Face a face, olho no olho. Olho no olho, faz isso, coisas que a gente também não consegue fazer, né, irmãs? Ultimamente o celular estragou isso. Tá, vamos lá. Carmen, outro diferente também, viu? Leia aí. Hoje espero ver-te em breve, então conversaremos de viva voz. Olha aqui. Então, irmãs, o que é importante? A gente entender que existe um mandamento, e aqui Paulo está ensinando a igreja, certo? Que uma forma de nós demonstrarmos o amor cristão é expressando de maneira pessoal e individual, sempre que possível, saudando os irmãos. Sempre que possível, saudando os irmãos. E isso deve ser até hoje. Ok? Segunda coisa, saudações oferecidas com imparcialidade. Quer dizer, por que que eu estou aqui conversando, por que que eu saúdo só uma e a outra não? Né? Então, a saudação deve ser imparcial. Tiago 2,9 fala isso. E aqui que a gente precisa entender a questão de ser uma transição. Ninguém, olha, irmãs, Tiago 2,9, leia aí, antes de eu fazer isso aqui. Tiago 2,9. Eu amo o barulho dessas folhinhas. Eu amo o barulho dessas folhinhas. Tiago 2,9, pode ler. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Quem tem outra tradução? Isso é pra gente entender, mas. Portanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade e cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. Se, no entanto, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. Quem mais tem outra tradução? Irmãs. E a gente achando que não tinha pecado. Então, e a gente achando que nem pecado tem, né, irmãs? Gente, olha só. A saudação deve ser imparcial. Ninguém pode ser tratado como favorito. Ao mesmo tempo em que ninguém pode ser o quê? Ignorado. Fazer distinção entre pessoa e outra é pecado. Certo, irmãs? Por isso que a palavra de Deus diz: nós não devemos nos considerar superiores aos outros. Porque quando a gente pensa que a gente é melhor em alguma coisa, a gente deixa de cumprir a lei do amor. Certo? Então, nós não devemos ter parcialidade, ou mesmo como fala em alguns textos, favoritismo, favorecer algumas pessoas. Ok, terceira, saudações mais formais. A saudação deve conter algum tipo de reconhecimento
e de apreciação pela pessoa saudada. De um modo especial, deve ser reconhecido o trabalho feito a favor do Senhor do seu reino. Tem gente que não gosta, mas diz que assim, ai, olha, estão cumprimentando o vereador, estão cumprimentando o pastor, dando flor para a mulher do pastor, estão fazendo. Irmãs, está escrito na Bíblia que nós devemos honrar as pessoas. A gente tem muita dificuldade de honrar as pessoas, porque as pessoas não se sentem honradas. Como ela não se sente honrada, ela não quer que as outras pessoas sejam honradas. Mas a Bíblia diz que nós devemos honrar a quem honra, não importa. Então não importa que seja, se é presidente, se é vereador, se é mulher do pastor, não importa, irmãs. Nós devemos saudar todas as pessoas e honrar aqueles que honram. Então olha só a palavra de Deus. Às vezes vai existir momentos que nós devemos sim saudar, elogiar o trabalho que a pessoa está fazendo. A gente teve o dia da mulher do pastor. O que a gente fez? A gente comprou um presente para elas, orou por elas, honrar quem honra. A Bíblia fala, mas as pessoas têm problema, principalmente quando elas têm problema de sentimento de inferioridade, de honrar as pessoas, porque elas acham que as pessoas não têm que ser honradas. A Bíblia diz que nós devemos honrar. Se a gente deixa de honrar, nós estamos pecando. Então, se a gente se sente inferior ou não, não importa, a gente tem que cumprir a lei. As saudações negadas, não devemos saudar. E aqui tem um trato lá com a igreja, né? No sentido do Novo Testamento, como reconhecendo como irmão ou irmão na fé, a ninguém que professando ser cristão esteja ensinando falsas doutrinas, né? Porque a saudação, ele está falando da comunidade cristã, certo? E às vezes existe pessoas que as doutrinas delas, né, das doutrinas, eram falsas. Então, chamar de irmão alguém que não é irmão, porque a gente sabe que irmãos, né, que nós estamos falando, certo? Porque todos são criados, todos são criaturas, mas filhos são aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nem todos são irmãos. Aqui ele estava falando, né, dos falsos profetas e que estavam ensinando que às vezes as pessoas estavam cumprimentando elas como irmãos, se eles não estavam confessando Jesus, não aceitavam a divindade de Jesus, né? E que ele era o Filho de Deus, então não era irmão. Porque para eles, irmãos, é quem crê que Jesus era Deus e que ele veio em carne e que ele é o nosso Senhor e Salvador. Então aí esse é um detalhe lá do ensino. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá, irmãs? Então, concluindo, qual é o valor desse mandamento, desse imperativo? O valor desse mandamento é grande. Cumpri-lo ajuda a criar um ambiente de amor e afeto fraternal entre os irmãos. Mas, irmãs, vou falar uma coisa para vocês. Nós somos uma igreja grande. E nós precisamos que, entende, pode começar pela gente. Eu tenho esse costume, quando eu estou no culto, se eu tiver que, o que acontece? Tem uma pessoa sentada sozinha, você vai procurar sentar onde tem 3 e 4 e deixa aquela pessoa sozinha. Certo, irmãs? Por que não sentar perto daquela pessoa que está ali sozinha naquele banco? E perguntar, cumprimentar, oi, tudo bem? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então assim, eu tomei esse costume de entrar na igreja, eu não vou, entende? Se eu vejo uma pessoa sozinha que eu não conheço, vou lá e vou sentar perto dela. O que é ou não é verdade, irmãs? Verdade, gente. Deveria ser assim. Então, a gente quer então nós estamos aqui trabalhando para a gente mudar isso. Você vem no culto, irmãs, procura as pessoas que você não conhece para saudar, para conversar, para saber. Esse tempo eu estava lá sentada e tinha uma mocinha sentada sozinha, uma moça lá. E eu vi que ela não estava bem, estava chorando. Eu saí do meu banco, fui lá, sentei perto dela, quando terminou o culto, pensei nela, orei com ela. Por quê? Porque a gente precisa fazer isso. A gente não pode entrar na igreja e sair como se não fosse nada. Então nós precisamos entender que criar um ambiente de acolhimento, de amor fraternal, começa por mim e por você. Não ignore as pessoas que estão sentadas ao seu lado. Não ignore as pessoas que estão sentadas sozinhas. Entende, irmãs? Então assim, eu quero pedir às irmãs, vamos fazer esse movimento, irmãs. Carmen, a gente fala assim, o acolhimento é o papel da igreja, mas a igreja... Não, o acolhimento somos nós. Então, é nós. Tem o acolhimento que é importante,
Sim, não. Ô Cristina, vou fazer uma pergunta. Cristina, a mais nova, a gente pergunta. Como que você se sentiu quando você veio a primeira vez na Vou falar a igreja? verdade. Acolhida ou não? Verdade. Acolhida. Sim. Muito. Ainda mais que eu conheço ninguém aqui na cidade, então pra mim foi. Ela mudou de cidade, né? Você veio de onde? De São José. Ah, mas você se sentiu acolhida. Até eu ficava assim, sem saber fazer com tanta gente olhando e falando. Nossa, quanto acolhimento. Ok. Quem mais chegou novo aqui? Magali, você tá nova também, fresquinha. Tem muito, né? Eu recebi o certificado, me senti maravilhosa. Porque as irmãs vieram me cumprimentar. Ela foi batizada ontem? Não, ela veio de outra igreja. Ela foi, como é que a gente chama? Então foi muito Integrada. me senti muito bem. Essa moça que está aí do lado de vocês, Rosane. Como que você está se sentindo em nosso meio? Só aqui na sala eu fui bem acolhida. Agora lá na igreja eu já fico sozinha no banco, igual você falou, ninguém senta perto. Entenderam, irmãs? Como que você se sente sozinha no banco quando não tem ninguém? Cada um fica do lado e depois que acaba o culto eu vou embora e pronto. Entenderam, irmãs? Ô Carmen, mas já aconteceu também, de eu ver a pessoa sentada no banco, eu vou lá sentar perto, a pessoa olha pra pessoa, fala um oi, e ela levanta no banco e tchau. Não, olha, mas eu creio, olha, irmã Denilson, eu creio que a partir desse tempo que nós estamos estudando nas nossas classes, nós precisamos de uma mudança, irmãs. Fala, lembra? Começamos conversão. Então, não é, olha, Rosane, está falando exatamente disso, irmãs. Então nós precisamos fazer esse movimento. Não conheço, vou lá cumprimentar, vou lá. Em vez de eu sentar junto com quem eu conheço, vou procurar alguém que eu não conheço. É importante isso. Eu não quero que ela seja acolhida só na classe. Ela precisa ser acolhida dentro da comunidade. Mas isso não depende do acolhimento, isso depende de mim e de você. Certo? Então, devemos saudar uns aos outros de maneira constante e coerente. A igreja fica mais unida e ganha maior ânimo para expressar seu mútuo amor em Cristo de muitas maneiras diferentes. Então, uma saudação. Vamos pensar numa saudação, gente. Então, ó, graça e paz. Eu amo essa. Paulo fala graça e paz. Eu procuro trabalhar isso. Quando me chamam para falar, eu gosto de falar graça e paz. Então, a saudação de Paulo. O que Paulo está falando? Olha só, irmãos. O apóstolo Paulo usa em cada uma das suas cartas preservadas para nós na Bíblia as congregações da igreja. Então, essa é uma das saudações de Paulo. Cada carta tem uma saudação diferente, certo? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz. Ele está incluindo quem? A família, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a graça, certo? E a paz vem da onde? Do Pai e do Filho. Então, quando eu falo graça e paz, não é graça e paz, né? Eu estou representando minha família, meu papai, meu irmão mais velho. Certo? Então, graça e paz da parte de quem? Porque você é um representante do reino, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Paulo usa essa mesma saudação nos primeiros versículos de cada uma de suas cartas às igrejas. Ele usa essa mesma saudação, esse cumprimento bem semelhante a escrever para as pessoas como Timóteo e também Tito. Então, o que Paulo queria dizer com essa saudação? Graça a vós também. Certo? São vários. Ele cumprimentou seus irmãos com a graça e a paz de Deus e do Filho. Então não é, gente, graça e paz são palavras celestiais, são divinas, não foi criada na terra. Elas só passaram a existir a partir do Pai e do Filho. Então quando eu falo graça e paz ou graça a vós, eu estou trazendo esse mesmo sentimento, esse mesmo sentido. Entende, mas não é qualquer coisa. No mundo espiritual, são as palavras, são as chaves que abrem ou são as chaves que fecham. Então nós temos que aprender a usar. Então essa transcendia a saudação comum, era exclusivamente cristão, para os cristãos.
A graça, como declarou Paulo, veio de Deus, Pai, de Jesus Cristo. Paulo entendeu que ela é um atributo divino, são palavras celestiais, vieram da boca do Pai, vieram da boca do Filho. Então,